Temos uma revisão breve de trigonometria, né? Tem uma revisão básica, onde nós mostramos para vocês algumas utilizações de correlações de triângulos, retângulos convencionais, a qual vocês já estão acostumados, seno, cosseno, tangente. Algumas outras que para alguns podem ser novas, que é relação, que são as leis, né, do seno e do cosseno, basicamente. Mostramos também para vocês na trigonometria como calcular uma área de um triângulo qualquer. Então, dessa forma, pessoal, a gente veio, então, fazendo uma breve revisão basicamente nas duas primeiras aulas, ok? Na aula antes do feriado que nós tivemos, nós começamos a mostrar para vocês alguns conceitos, na verdade nem conceitos, né? Continuamos um pouquinho inserindo alguns conceitos, mas fizemos uma coisa que para alguns seja novo, que é como fazer soma e subtração de ângulos. Então, naquela aula eu falei para vocês que em topografia nós basicamente vamos ter dois tipos de levantamentos. O levantamento que a gente considera levantamento plano e altimétrico e levantamento altimétrico, ok? Então, a gente veio fazendo alguma, não uma, para alguns pode ser revisão, mas para outros realmente eu acho que é totalmente novo, que é a questão de definição de unidades de medidas. Então, nessas unidades de medidas, a gente basicamente focou no que seria novo para vocês, que é soma e subtração de ângulos. Ah, como assim? Nós vimos que todos os aparelhos que vocês vão trabalhar ou vão visualizar em algum momento, esses aparelhos sempre trabalham com uma unidade de precisão, que são grau, minutos e segundos. De forma convencional, vocês estavam acostumados basicamente é somar ângulos, quais tipos de ângulos? Ângulos exatos. Então, por exemplo, deixa eu só pôr aqui. Então, geralmente vocês tinham um ângulo de 30 graus e somavam com o ângulo de 45 graus, ok? Desse jeito, essa soma direta tinha um ângulo de 75 graus. Isso é o que vocês já estavam habituados a fazer, que são os ângulos da forma convencional. Só, como eu disse para vocês, nós trabalhamos em topografia com uma precisão na casa dos segundos. Então, uma das formas que nós temos de fazer, tornar essa precisão, é justamente dividindo meus ângulos inteiros em ângulos, digamos, decimais. Aí os decimais a gente coloca então em grau, minuto, segundo. Então, mostrei para vocês como a gente calcula esses ângulos de forma manual e também citei, apresentei para vocês que a calculadora de vocês, a Cássio, ela tem uma função muito importante para quem tiver com ela, para nossas aulas seguintes, é importante que vocês fiquem com ela em um caderno para fazer algumas anotações. A Cássio, ela tem na sua segunda fileira, quarta linha, um botão de operação que tem uma bolinha, uma aspas e duas bolinhas. Desculpa, duas aspas. Ou seja, grau, minutos e segundos. Então, com a calculadora, vocês conseguem fazer essas contas de forma mais direta. Então, nós mostramos para vocês como que faz no papel. Basicamente, é seguindo aquela mesma lógica que vocês têm ou tiveram em algum momento quando faz somas de valores reais convencionais, onde vocês colocam centenas embaixo de centenas, dezenas embaixo de dezenas e unidades embaixo de unidades. Aqui a gente vai colocar sempre segundos embaixo de segundos, minutos embaixo de minutos e grau embaixo de grau. Aí as operações são basicamente da mesma forma, de forma que se precisar pegar emprestado, vocês fazem o mesmo sistema de operação. Não vou voltar aqui agora, depois a gente pode voltar em algum exemplo específico. Basicamente é essa. Uma outra coisa que nós vimos que é uma forma padrão, que sempre 1 grau vai ser igual a 60 minutos. Então, quando eu estou com uma aspa, eu estou falando que eu tenho minutos. E que 1 minuto vai ser igual, então, a 60 segundos.
segue a mesma rotina, o mesmo padrão do relógio, onde você tem que 1 hora você tem 60 minutos e que 1 minuto você tem 60 segundos. A ideia aqui é basicamente a mesma, ok? Então vocês conseguem estar sempre trabalhando com essa correlação. Então, da mesma forma como quando você tem 60 minutos, vocês falam 1 hora, que é mais convencional, aqui no ângulo, grau, minuto, você tem a mesma coisa. Quando você já tem 60 minutos, você vai falar que você tem 1 grau, e assim de forma sucessiva, ok? A gente falou isso um pouco mais detalhado nessa aula antes do feriado. Bom, fizemos alguns exercícios, e na aula passada eu comecei a trabalhar com vocês a questão de sistema de orientação. Para quem estiver acompanhando a apostila que está na Croton, eu fiz uma pequena alteração na ordem de apresentação do material, ok? A Croton, no livro dela, basicamente a unidade 1, ela traz descrição básicas de como funciona o teodolito, de como funciona a estação total. Na unidade 2, ela traz para vocês a questão de posicionamento ou sistemas de coordenadas, que é SIGAS 2000, SAD 69, que vocês vão ver mais à frente. Por que eu mudei? Eu já estou entrando direto na unidade 3, porque eu acho que a unidade 3, vocês começando a calcular, a visualizar os conceitos, fica mais fácil de vocês trabalharem com a unidade 2, que é o sistema de transformação de coordenadas. E unidade 1, eu basicamente consigo dar ela para vocês com uma aula prática. Então, se voltando à aula prática, a gente faz essas unidades 1 num tapa só. Independentemente disso, eu prefiro, mesmo jogando isso mais para frente, eu já venho falando algumas coisas desses aparelhos ao longo do tempo, de forma que vocês vão assimilando ou vão se familiarizando com eles. Não tem por que eu descrever como funciona um aparelho agora, se vocês não vão mexer com ele de forma imediata. Então, por isso que eu já pulo lá para a unidade 3 para te ganhar tempo, que é uma unidade que ela está restrita no sistema da Croton, mas ela demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de compreensão. Só essa pequena observação que eu faço para quem estiver tentando acompanhar na íntegra. Então, a gente basicamente fez uma revisão e pulei para a unidade 3 e eu volto posteriormente para a unidade 2 para a gente dar prosseguimento, ok? Então, lá nessa unidade 3, a gente começa a ver, então, sistemas de levantamento plano e altimétrico. Para isso, a gente precisa entender sistemas de orientação. Então, eu citei para vocês no início da aula passada que existem alguns sistemas de orientação que a gente trabalha em topografia de forma geral, né? A gente sabe que o deslocamento das pessoas se deu por questões, forma de posicionamento no espaço, né? Então, de forma que existe alguns parâmetros ou alguns elementos que nos auxiliam na identificação de determinado local. Então, se você quer chegar na Faculdade Pitágoras de Ipatinga, você dá qual que é o número. De identificação para você se situar, saber onde você está trabalhando. Então, até algum tempo atrás, existiam alguns sistemas mais arcaicos e a gente veio evoluindo ao longo do tempo. O pessoal antigamente tinha apenas bússolas, hoje a gente tem GPS, que tem uma precisão muito maior, enfim, você consegue ter uma gama ampla de evolução ao longo do tempo que se foi passando. Divididos em pontos ou sistemas subcolaterais, que a gente chama, que é basicamente
Então, algumas a esses quadrantes. Então, se eu estou, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Pessoal, vocês podem ir parando, tá? Deixa eu falar de forma aleatória aqui não. Então, entre o quadrante bem... Não ficou bom não, né? Vamos para o outro aplicativo ficar melhor aqui. Então vamos lá. Você vai ter então quatro quadrantes, basicamente, né? O professor, Sim, pode falar. não está aparecendo a tela aqui para nós, não. O senhor está compartilhando na tela? Tô compartilhando. Tá para ter mais alguém que não está compartilhando, pessoal? Só me fala isso deu um delay, né? Eu tô vendo. Basicamente, a gente vai ter, então, norte, oposto ao norte, vocês vão ter o sul. À direita, ok? Então, um detalhe, pessoal, que vocês vão ter esses dois quadrantes, leste e oeste, algumas vezes com siglas em inglês. Então, vocês podem ter o W, que também vai indicar oeste, ou o E, que também vai indicar leste, aqui, ok? Ou L ou E. Ambos indicam que eu estou no leste e WO indica que eu estou no oeste. Então, isso são meus pontos cardeais principais. Os subcolaterais são os pontos cardeais que nos dá, basicamente, localização. Então, é onde a gente consegue, basicamente, definir Nordeste, Sudoeste, Leste, desculpe, Sudeste. Então, basicamente, são pontos ou... Espera aí, rapidinho. São pontos que vão estar entre esses quadrantes. Então, eu tenho 4 quadrantes principais. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Eu vou ter NE, ou NL, que é Nordeste. Entre Sul e Leste, você vai ter SE, que é Sudeste. Entre Sul e Oeste, vai ter SO, que é Sudoeste. E entre Norte e Oeste, vai ter Noroeste, ok? Então, esses aqui são os pontos cardeais principais que a gente vai ter, que é uma forma de orientação, que é o que vai formar o que o pessoal chama de Rota dos Ventos, ok? Bom, essa é uma das formas de orientação que nós temos baseado, então, na posição do Sol ou posição do Norte, basicamente. Só lembrando que a gente tem o Sol nascendo no leste e se pondo a oeste, ok? Então, a gente vem trabalhando justamente isso. Citei para vocês, então mostrei para vocês, na verdade, nessa orientação norte-sul, Sol nasce no leste, se põe no oeste. É uma forma de orientação. Citei também a questão, aqui simplesmente a título de curiosidade, onde nós temos
que além da posição do Sol, algumas pessoas conseguem se orientar através de efeitos naturais ou fenômenos naturais, como posição de árvore, ou como está construído casa de passarinhos, porque tem diretamente relação direta com a posição do Sol, por exemplo. Geralmente, os passarinhos constroem a casa virado com a porta para o sul, desculpa, para o norte, para evitar que o vento do sul entre na casa. As árvores, geralmente, a parte mais verde está a parte voltada para o sul. Então, são algumas formas de identificar qual é o quadrante que vocês estão. Bom, baseado nesse sistema de orientação norte, sul, leste, oeste, nós temos dois sistemas básicos de posicionamento, que é o norte verdadeiro, que o pessoal chama, ou norte geográfico. Esse norte verdadeiro, norte geográfico, ele basicamente está relacionado com o eixo da Terra. Então, o N ou norte, NV ou NG, que é norte geográfico ou norte verdadeiro, ele então é o que está sempre apontando no sentido do eixo da Terra, ok? E o norte magnético é o norte que as bússolas apontam. É o norte que está sempre buscando o polo norte. Então, no polo norte é como se fosse um grande ímã que atrai metal. Então, a agulha de uma bússola nada mais do que um metal que é atraído então por esse grande ímã. Como a gente sabe, a Terra vai se deslocando. Então, o polo norte ele nem sempre vai estar coincidindo com o eixo da Terra. Okay? Então, essa é uma forma só para vocês entenderem que vão ver dois nortes, às vezes, sendo apresentados para vocês, tanto em projeto como nos exercícios que a gente vai ver mais à frente. Bom, e começamos a entrar realmente na última aula, antes da minha internet cair, sobre alguns conceitos de posicionamento. Então, citei para vocês, a gente vai ver na aula de hoje, um dos principais, que é o conceito de rumo, azimuth, e se der tempo a gente fala um pouquinho sobre deflexão. O que é isso? Deixa eu mostrar para vocês uma outra situação seguinte. Se eu desse para vocês dois pontos, ponto A, que tem a coordenada 0, 0, e um ponto B, que tenha coordenadas 2 e 2. E falasse para vocês que isso é um segmento de reta, ou seja, eu tenho uma extremidade da reta no ponto A e outra extremidade dessa reta no ponto B. Se eu pedisse para vocês me dar qual é o comprimento dessa reta e qual quadrante esse ponto, essa reta estaria localizado, vocês conseguiriam fazer isso para mim, creio eu, bem facilmente, baseado nos planos cartesianos convencionais. Então, se a gente fosse trabalhar com planos cartesianos convencionais, nós temos basicamente o quê? O eixo x e y, ok? Então, eu teria o eixo y e teria um eixo x, ok? Então, se eu tenho o eixo x e o eixo y, e eu tenho dois pontos, eu consigo, então, identificar qual quadrante está esses pontos e conseguiria definir qual é o comprimento dessa reta, qual a posição que a gente vai estar no meu segmento. Ok? Então, olha só. Como que a gente faria isso aqui agora? Se o ponto A tem coordenada 0, 0, ele estaria no eixo na origem. Ok? Só tirar isso aqui. Estaria na origem. E o ponto B,
se ele tivesse coordenadas 2 e 2, então aqui, ó, vamos colocar um valor hipotético aqui, ó. 1, 2. 1, 2. Então, eu teria essa situação aqui, ó. Passar um pouquinho. Então, meu ponto B estaria aqui, ó. Então, com essas coordenadas A e B, vocês já saberiam qual que é a reta e qual, basicamente, é o quadrante que essa minha reta estaria. Então, vou ligar os pontos aqui, ó. Vocês conseguiriam, então, me dar esse comprimento e até mesmo dizer qual que é esse ângulo, ok? Ou seja, eu conseguiria localizar esse meu ponto no espaço. Num plano cartesiano, y e x. Ok? Bom, então nós teríamos o segmento de reta. Vocês conseguiriam me dar apenas com as coordenadas do ponto A e B, qual que é esse valor aqui, ó? Qual que é esse comprimento, qual é esse ângulo e qual quadrante estaria esse meu segmento de reta, ok? Só que em topografia, os nossos aparelhos, todos eles trabalham com o quê? Com o ângulo. Então eu conseguiria, a gente vai mostrar para vocês agora uma outra forma de, ao invés de trabalhar com coordenadas x e y, trabalhar com coordenadas ou com um sistema de coordenadas polar, que é basicamente o quê? Coordenadas com ângulo. Então eu vou dar para a gente vai trabalhar com ângulos e saber definir qual é o cateto que vai estar, ou qual que é o quadrante que vai estar em determinado segmento de reta. Posteriormente, eu mostro para vocês como vocês vão calcular esse comprimento, por exemplo, dessa reta AB, quando a gente está trabalhando com coordenadas polares. Então, uma coordenada polar que a gente vai ver é o azimuth. Então, eu poderia trabalhar com o azimuth, por exemplo, segmento AB. Eu poderia simplesmente falar que ele tem um azimuth 45 graus. Vocês vão ver que se eu desse pelo menos somente essa informação para vocês, vocês conseguiriam gerar esse mesmo desenho aqui, ó, que foi representado no plano cartesiano convencional, ok? Então, só para vocês verem, ficaria assim, ó. Vou do lado aqui. Vou deixar aqui do lado, depois eu vou fazer, só para vocês verem que a gente vai chegar na mesma coisa. Antes de fazer, eu vou só voltar lá na definição para vocês de azimuth. O que vai ser o azimuth, pessoal? Comecei a mostrar para vocês na aula passada que o azimuth vai ser o quê? É uma forma de localização que nós temos na topografia. Então, novamente, mesma forma como vocês têm o endereço da casa de vocês, rua X, no bairro Y, no número Z, no apartamento V, enfim, vocês conseguem passar informação para que alguém chegue à casa de vocês através desse sistema de pré-estabelecido pela sociedade, que é a nomenclatura de ruas, bairros, enfim, de forma geral. Aqui na topografia é a mesma coisa. Eu tenho uma forma de dizer para vocês que eu vou construir uma casa, que ela fica no bairro
X e na rua Y. Só que eu não vou falar nome, eu vou trabalhar com coordenadas, com localização georreferenciada, que a gente chama. Ok? Por que a gente trabalha com localização georreferenciada? Por precisão. Às vezes eu posso falar para você, poderia falar o nome da rua, mas não teria sentido algum se eu não especificasse ainda mais dizendo onde está, qual número estivesse. Então ficaria, às vezes, muita informação em um projeto. Então, a gente trabalha com coordenadas, que é basicamente trabalhar com números, que são ângulos, ok? Então, a gente tem o azimuth, uma forma de posicionamento dos pontos no espaço. Então, o que vai ser o azimuth? O azimuth vai ser um ângulo que vai ser marcado, a gente vai fazer leitura no aparelho, seja ele no teodolito, na estação total, onde ele vai me dar a orientação do meu ponto sempre em relação ao norte. Então, o que o aparelho faz? Ele identifica onde está o norte, ok? Então, agora estou mostrando para vocês aqui, ó. E a partir do norte, eu vou girar o aparelho, ou vou soltar o aparelho, até encontrar o segmento que eu quero. Por exemplo, o alinhamento da minha rua, ou o lado esquerdo da minha casa. Seria um alinhamento. Isso se eu estiver locando uma obra já executada. Se eu tiver em projeto, geralmente o projeto vai ter o quê? O ângulo, que vai ser o grau ou o minuto desse meu ponto. Então, eu vou descobrir o norte, vou soltar o aparelho e vou girar até achar o ângulo, por exemplo, de 45 graus. Então, eu vou girar para identificar o meu segmento. Ô, William. Oi, Igor. P1 a P4 aí, no caso, seria o estaqueamento do topógrafo? Isso aqui, P1, P2, P3, P4, são segmentos, só para vocês entenderem como que funciona a marcação do azimuth. Mas seria justamente isso, Igor. Lá no seu projeto, seria o topógrafo pegar, por exemplo, a calçada ou o ponto de referência dele, a quina da sua casa. A partir daquele ponto, ele vai sair locando os demais pilares, as demais alvenarias, se estiver trabalhando com uma casa, né? Se for com uma rua, as estacas que vai ter na rodovia, algo desse tipo. Mas justamente isso. Eu tenho um ponto que o topógrafo vai pegar como referência o norte e vai encontrar aonde está a localização daquele ponto. Qual que é a rua, entre aspas, dizemos assim, né? Qual que é o endereço daquele ponto, onde está localizado, qual é o bairro, qual que é a rua, qual que seria aquele número. Só que eu não vou estar trabalhando com essas leituras, esse monte de informação. Vou estar trabalhando apenas com os ângulos, ok? Que é de forma mais geral, mais enxuta, é mais fácil sair carregando menos informação para o campo, para a execução do meu projeto, ok? Então, justamente isso que você falou, vai ser a marcação que o topógrafo vai fazer com o projeto em mão, ok? Ou o levantamento que ele vai estar fazendo para auxiliar no projeto. Entendi. Então, a primeira coisa... E essas leituras aí, na hora que joga no software, ela gera o desenho? Sim. A estação total, as leituras são feitas e o próprio armazena, descarrega no software, ela vai nos dar curva de nível, a área que você realmente levantou, né? O teodolito, não, você tem que fazer uma coisa mais manual, mais braçal mesmo. Você consegue ter as informações, calcular as distâncias, os ângulos todos, mas não existe um programa para você fazer de forma direta. Você tem que realmente jogar no CAD essas informações e ligando esses pontos, ok? A estação já é mais prática, já é mais, digamos que ela é muito mais intuitiva no ponto de te dar um resultado final mais rápido. Então vamos lá. Primeiro conceito então de azimuth. Azimuth, que vai ser azimuth? Vai ser um ângulo marcado a partir do norte até bater o seu alinhamento, ok? A primeira coisa que a gente deve entender no Brasil, por conveniência, o azimuth vai ser sempre marcado sentido horário, ou seja, do norte, sempre girando para a direita. Ele vai ser um ângulo que vai variar de 0 a 360 graus.
pode dar uma volta completa. Ok? Então, só para a gente tentar entender numericamente como que funciona isso. Então, aproveitando o exemplo que eu tinha citado para vocês aqui. Ó. Se eu falo para vocês que eu tenho um azimuth que ele vale 45 graus, como que eu faço, então, William, para definir, para descobrir qual é o quadrante que vai estar essa informação, qual é o comprimento desse meu segmento? Inicialmente, vou mostrar para vocês só como a gente define o quadrante. Depois, isso é uma fórmula matemática para você calcular o comprimento desse seu segmento, ok? Então, olha para você ver. O azimuth, como eu disse para vocês, ele é um ângulo que varia de 0 a 360 graus, ok? Então, ele dá uma volta completa, ele forma um círculo, basicamente, uma roda. Ele é marcado sempre a partir do norte. Então, a primeira coisa que vocês fazem quando vai fazer identificar o azimuth, em qual segmento está, a primeira coisa é definir, fazer um gráfico, como se fosse um plano cartesiano, onde eu vou ter norte, sul, leste, oeste, e partir daí marcar o ângulo que foi te dado como informação. Bom, o norte e o sul, leste, oeste, vocês ficam à vontade para definir qual é a posição que vocês vão colocar. Por conveniência, eu sempre trabalho com o norte apontando para cima. Mas nada impediria de eu vir aqui, ó, e fazer isso aqui. Ó. Falar que o norte está aqui. Eu vou manter a coerência, né? Se o norte está aqui, o sul é contrário ao norte. Então, à direita eu vou ter leste, aqui eu vou ter oeste. Por que eu trabalho com o norte apontado para cima? Novamente, só por conveniência. A gente sabe que a Terra está em constante rotação. Da mesma forma, o norte também vai estar rotacionando. Então, em algum momento, vocês podem encontrar ele em determinada posição que não seja justamente apontada diretamente para cima. Aqui é por conveniência didática apenas, a gente coloca apontando para cima. Então, eu vou ter para cima norte, oposto ao norte eu vou ter sul, à esquerda eu vou ter leste. De acordo com que o lote está localizado, muda isso aí, né? Aí ele fica inclinado, ele fica para cima, ele fica para baixo, né? Isso, o norte magnético que eu mostrei no início. Tem dois nortes, magnético e verdadeiro, o que é o norte geométrico. O norte geométrico é o norte que acompanha o eixo da Terra. E o norte magnético é o eixo que acompanha o polo norte. Assim, vamos em lote, vamos pensar em lote, algo pequeno. Sim. Então, de acordo com que o ângulo que está o lote, o norte pode estar para cima ou para o lado, igual o senhor colocou aí, ou mais angular. Então, vai depender do ângulo que o lote está localizado, né? Do local, o bar que ele vai ter. Né? A ideia é só se imaginar durante o dia como que funciona o posicionamento do sol em algumas ruas. Tem ruas que bate o sol o dia inteiro, tem ruas que bate o sol o dia inteiro, porque a Terra está em constante rotação, né? Então nem sempre vai estar pegando, o norte vai estar igual em todos os locais da Terra. Justamente igual você falou mesmo. Pensando num lote, dependendo do local da rua, do bairro que eu tiver, esse norte vai estar rotacionado, ou para cima, ou inclinado, como eu coloquei aqui, ou totalmente oposto, do jeito que está aí. Então, novamente, só por questão didática, eu trabalho com ele sempre para cima. Qual a diferença que vai dar aqui? Independente da posição que você fizer o desenho, ele vai estar rotacionado. Mas, em questão de área, vai ser a mesma coisa. E a geometria do desenho vai ser a mesma, vocês vão ver mais à frente. Ok? Então, como que a gente vai marcar aqui, então, o azimuth? Bom, primeiro definir o norte. Então, basicamente, a partir do norte, ó, vou fazer o quê? Vou pegar, vou colocar aqui, ó, no caderno de vocês, o que vocês vão fazer? Para tentar entender. Vão pegar um transferidor, vai colocar esse transferidor sobre o norte e vai girar até marcar um ângulo de 45 graus. Para qual sentido? O azimuth é sempre marcado em sentido horário. Então, eu vou começar a girar, ó, sentido horário.
Vou colocar aqui em cima direitinho. Então, vou girar ele, ó, até achar o ângulo de 45 graus, ok? Aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, vale 45 graus. Então, meu segmento de reta AB, ó, é esse daqui, ó. Então, novamente, eu não estou preocupado com o comprimento agora não, ok, pessoal? Então, meu segmento AB é esse daqui. Se vocês analisarem, esse aqui é o ângulo que é meu azimuth, que vale 45 graus. Ok? Então, o meu azimuth no primeiro quadrante vai ser o quê? Vai variar de 0 a 90. Se eu falar para vocês que eu tenho um azimuth que vale 100 graus, um azimuth ponto qualquer seja, aqui, que vale 100 graus, como que eu vou definir esse azimuth? Mesma coisa. Vou pegar o meu transferidor, vou identificar onde está o norte. Okay? A partir desse ponto eu vou girar, ó, até encontrar o ângulo de 100 graus. Então, rapidinho aqui, ó. Okay. Desse ponto aqui, do norte, até o L, que é esse alinhamento, quantos graus a gente tem, pessoal? 90. 90 graus, justamente, ó. Então, daqui, ó, até aqui eu tenho 90 graus. Se eu quero descobrir o ângulo de 100 graus, ó, eu girei o transferidor, aqui eu tenho 90, então eu vou andar mais 10 graus. Então, esse meu ângulo aqui, ó, esse meu segmento, que é o segmento C. Ó. Então, esse ângulo aqui é o meu azimuth, que está no segundo quadrante. Deixa eu tá ali como 0, ok? Que vale 100 graus. Ou seja, o azimuth sempre vai ser o ângulo marcado a partir do norte até bater o seu alinhamento. Sentido horário, ok? Variando de 0 a 360 graus. Por que eu estou falando sentido horário? Porque nos Estados Unidos a convenção lá é invertida. Eles marcam o azimuth do norte sentido anti-horário, ok? Mas no Brasil a gente trabalha com essa convenção azimuth parte do norte, sempre sentido horário. Então a gente vai ter azimuth no primeiro, segundo e terceiro quadrante, ok? Então, para exemplificar para vocês, ó, o ponto P1, por exemplo. Então, foi dado com azimuth 30 graus e 15 minutos. Então, quando eu vi aqui a parte do norte e rotacionei o meu transferidor, eu vou encontrar esse ângulo aqui, 30 graus e 15 minutos, eu vou achar onde está, então, meu ponto P1. Qual que é a direção que ele está? Ah, não, mas eu tenho outro ponto também agora. Tem um ponto P2, que ele tem um azimuth 120 graus e 45 minutos. Como que eu vou fazer para identificar, marcar esse azimuth, descobrir qual quadrante está? Vou fazer o eixo norte-sul, leste-oeste. A partir do norte, eu vou pegar o transferidor. Na prática, a gente vai pegar o aparelho e vai soltar, liberar o giro dele, e ele vai começar a marcar o ângulo. Quando você fazer a leitura no ângulo no visor de 120 graus e 15 e 45 minutos, vocês vão saber que nesse sentido está seu ponto P2. Então, você vai travar o aparelho, o operador vai lá com a baliza e vai marcar para você o sentido que você vai começar a definir o seu ponto. P2, por exemplo. O P3, a mesma coisa. Vamos supor que eu tenho um ponto P3 que foi dado com o azimuth 210 graus e 15 minutos. Então, o que você vai fazer novamente? A partir do norte, você vai pegar o transferidor, vai começar. Primeiro 40 90 graus, segundo 180,
vocês têm que ter, você está no terceiro quadrante, onde você tem um ângulo maior do que 180. Você tem um azimuth de 210 graus e 15 minutos. Ok, pessoal? Isso você vai fazendo até chegar ao quarto quadrante. O que eu vou ter no quarto quadrante? Sempre ângulos maior do que 270 graus, até chegar a 360. Então, novamente, como que vocês fazem? Define o norte. A partir do norte, você pega o transferidor e começa a marcar o ângulo. Tem 90, 180, 270. Então, eu sei que o meu segmento está no quarto quadrante. Então, novamente, para vocês entenderem o que é o azimuth. É uma forma de dar as coordenadas de um ponto. É como se eu estivesse dando um endereço para vocês do ponto P1, P2, P3 e P4. Em vez de ficar falando qual é a rua, qual é o bairro, qual é a cidade, eu basicamente dou as coordenadas em azimuth para não poluir tanto o desenho e tantas informações. Esse seria um conceito geral, para vocês entenderem um pouquinho de azimuth. E qual que é o conceito mesmo na definição, ao pé da letra? Azimuth vai ser o ângulo marcado, então, sempre a partir do norte, sentido horário, que vai variar de 0 a 360 graus. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aqui nesse ponto? Se tem alguma dúvida, vocês falam, ok? Então, vamos dar prosseguimento. Então, como eu disse, o azimuth é uma das formas que a gente tem em topografia. Hoje, digamos que talvez seja uma das principais de fazer levantamento. Okay? Até alguns anos atrás, o pessoal trabalhava muito com um outro tipo de sistemas de localização, mas muito basicamente devido aos aparelhos utilizados antigamente. Como os aparelhos foram evoluindo, acabou-se que o azimuth tornou-se uma forma principal de se fazer levantamentos e dar a orientação dos pontos. Uma que a gente utilizava, ou em muitos projetos ainda se encontra, forma de apresentar. Então, aqui em imagem, só para ilustrar para vocês, questão do azimuth. Então, tem segmento AB, a partir do norte, eu vou marcar esse azimuth. Então, se eu estiver indo do ponto A para o ponto B, eu tenho um determinado azimuth. E esse mesmo segmento BA, seria eu chamei de AB, se eu estiver trabalhando ou visualizando ele de forma contrária, de B para o ponto A, eu consigo ter essa mesma localização desse ponto, só que a diferença é que ele vai estar defasado sempre um ângulo de 180 graus, ou seja, no mesmo segmento de reta, se eu estou indo da direita para a esquerda, eu tenho um ângulo de 45 graus. Se eu quiser voltar da direita para a esquerda, seria só eu acrescentar 180 graus. Mas aqui para vocês não é tão importante. É para ilustrar que eu estaria sobre o mesmo segmento se eu simplesmente acrescentar 180 graus em todos os ângulos que eu for trabalhar. Bom, aqui só para ilustrar novamente a questão de um levantamento topográfico, de um caminhamento, um lote, por exemplo. Então, cada vértice do lote você vai ter um azimuth. É como se eu pegasse o aparelho, colocasse ele em cada quina do meu lote e fosse locando esses pontos. Então, cada ponto vai ter uma coordenada, um azimuth. Ok, pessoal? Bom, como eu comecei a citar para vocês, uma outra forma de localização ou de posicionamento é o que nós chamamos de rumo. Muitos projetos, principalmente hoje em dia, novos projetos, quase nenhum deles sai mais com coordenadas em rumo. Como eu disse, a maior parte já está saindo com coordenadas em azimuth. Mas muitos levantamentos ou projetos vai pegar antigos, que você vai ter que atualizar ou o levantamento topográfico ou o projeto, muitos deles estão trabalhando com rumos. Então, a gente vai mostrar para vocês como transformar de rumo para azimuth, de azimuth para rumo, de forma que nada impede o seu escritório de trabalhar com um projeto antigo ou um projeto novo,
que não vai ter diferença alguma, você consegue converter da mesma forma. Qual que é o conceito de rumo, pessoal? Ele é um pouquinho diferente do conceito do azimuth. O azimuth sempre vai ser do norte sentido horário. O rumo, ele é o ângulo ou a demarcação do meu segmento que vai variar de 0 a 90 graus. O que isso possibilita? Possibilita a seguinte conclusão. O rumo, ele é um ângulo que pode ser marcado tanto sentido horário, partindo do norte, como sentido anti-horário. E até mesmo ele vai ser ou pode ser marcado também a partir do sul, sentido anti-horário ou sentido horário. Como definir se ele vai ser marcado a partir do norte ou do sul? O rumo, ele sempre vai vir indicado para vocês qual é o quadrante que ele está trabalhando, ou qual quadrante que ele vai estar sendo locado. Ao contrário do azimuth, que eu só dou a informação para vocês de ângulo, um valor numérico X, 45 graus, 180 graus ou 170 graus, o azimuth, o rumo não. Eu sempre vou dar um ângulo que vai estar entre 0 e 90, mas eu preciso dizer para vocês qual é o quadrante que esse ângulo vai estar, porque aí sim vocês conseguem definir a localização exata desse meu segmento de reta, onde vai estar o vértice do meu lote, o vértice 1, 2, 3, 4 e assim de forma sucessiva. Como assim, Will? Bom, se eu pegasse aqui para vocês, simplesmente dissesse que eu tenho um rumo que vale, novamente, 45 graus, só porque é fácil desenhar, 45 graus poderia estar onde? Qualquer quadrante. Se eu fosse marcar a parte do norte aqui, ó, do norte aqui, sentido horário, ele cairia no primeiro quadrante. Se eu fosse marcar do norte sentido anti-horário, eu também conseguiria marcar 45 graus. Cairia no quarto quadrante. Além disso, ele pode ser marcado a partir do sul também. Então, se eu pegasse a parte do sul, o transferidor, e girasse 45 graus, sentido anti-horário, estaria no segundo, sentido horário no terceiro. Então, para saber exatamente onde está o segmento, o rumo precisa vir com isso aqui. Ó. Da onde ele está partindo, ou seja, se ele está passando do norte, e qual quadrante que ele está indo. Então, se eu coloco NE, agora você já consegue saber qual quadrante está esse meu rumo. Se você pegar a parte do norte, sentido quadrante leste, marca 45 graus, vocês vão estar em qual quadrante? Primeiro quadrante. Só ao invés de falar que fosse NE, eu falasse que fosse SO, ou seja, eu marcaria o rumo partindo do sul até o quadrante oeste. Então, eu pegaria o transferidor, colocaria ele aqui, posicionado no sentido sul, e giraria sentido o quê? Ao quadrante oeste. Então, W, novamente, indica oeste. Ok? Eu pegaria aqui, ó, e rotacionaria até achar 45 graus, estaria no terceiro quadrante. Então, ok, pessoal? Deu para entender a diferença de rumo e azimuth? O rumo, ele é sempre um ângulo menor que 90 graus. Fato. Isso nunca vai mudar. Segundo, ele precisa estar indicando qual é o quadrante que ele está localizado. Ou seja, está indicando da onde que ele saiu para onde ele está indo. Então, ele tem que vir com a sigla, alguma das siglas da roda dos ventos, pontos subcolaterais, que seria NE, NO, SE ou SO, para indicar qual é o quadrante exato que ele está. Esse é o conceito de rumo. O azimuth, eu não tenho ângulo marcado. Desculpa, não tenho quadrante marcado, porque eu sei que o azimuth vai ser de 0 a 360 graus, sempre sentido horário. Então, no primeiro quadrante, o azimuth vai ser sempre o quê? Ângulo de 0 a 90. No segundo, de 90
até 180. No terceiro, 180 a 270. E no quarto, 270 a 360 graus. Então, isso seria basicamente o que nós teríamos de correlação entre rumo e azimuth. Conceito entre os dois. Ok? Bom, então agora a gente vai ver algumas fórmulas de transformar. Como eu disse para vocês, ora, vocês vão estar trabalhando com rumo ou pode estar trabalhando com azimuth. Na prática, hoje, a maior parte dos levantamentos são feitos com azimuth. Mas, como eu disse, muitos levantamentos antigos, ou alguns escritórios ainda permanecem trabalhando com rumo. A gente vai ver como faz essas transformações aqui agora, então. Ok? Então, eu vou deduzir para vocês, deduzir na verdade não, vou mostrar para vocês como que se dá as transformações em cada um desses quadrantes. Vou fazer aqui de forma gráfica, que eu acho mais fácil, então vocês compreenderem, ok? Depois eu mostro para vocês algumas formulazinhas. Na verdade, as fórmulas às vezes eu acho até mais difícil. Mas vai ficar a critério de vocês definirem o que vai ser mais fácil para vocês trabalharem, ok? Então, ó, vou definir aqui alguns quadrantes para ficar fácil da gente trabalhar. Então, o primeiro que eu vou fazer é o seguinte. Ó. Vou pegar aqui, ó. Vou trabalhar com azimuth no primeiro quadrante. Okay? Então, azimuth no primeiro quadrante, o que é o azimuth no primeiro quadrante? É um ângulo que está variando de 0 a 90 graus. Então, se eu falo para vocês que eu tenho azimuth, vou fazer com ângulos inteiros, pessoal, para ficar mais simples, depois a gente faz um específico. Se eu faço para você ter um azimuth que vale 60 graus, azimuth no ponto A, azimuth A. O que eu faria para identificar a posição desse ponto? Primeira coisa, vocês vão fazer novamente, definir o norte. Como eu disse, fica a critério de vocês como vocês vão posicionar. Vou trabalhar com ele aqui sempre para cima por questão de conveniência. Então, se eu definir o norte para cima, oposto ao norte, eu vou ter sul. Ok? À direita, eu vou ter leste e à esquerda, eu vou ter oeste. Ok? Bom, o que vai ser, então, o meu azimuth? É um ângulo marcado a partir do norte. Então, vocês vão colocar o transferidor no norte e vai rotacionar esse transferidor até achar um ângulo de 60 graus. Ok? Então, aqui, ó, como eu tenho 90 graus, aqui para baixo eu tenho um ângulo de 30 graus, que estou mostrando para vocês aqui, ó, e para cima, 60. Então, vocês podem até esquecer esse ângulo aqui e só pegar o transferidor de vocês, colocar ele aqui na vertical e rotacionar. Na verdade, vocês vão identificar, né, o ângulo de 60 graus que está marcado para vocês aí. Ó. Então, esse ângulo aqui, ó, vale 60 graus. Então, esse aqui é meu azimuth e vale 60 graus. Ok? Bom, se eu quisesse transformar ou saber qual que é o valor, o posicionamento desse segmento, se eu tivesse ou fosse trabalhar com rumo. O que é o rumo? É o ângulo marcado a partir do norte ou sul até bater o alinhamento. Ok? Olha só, se vocês vão concordar aqui comigo, se eu pegasse transferidor e colocasse ele aqui e começasse a girar sentido anti-horário, quando você rotacionando aqui, ó, quando chegasse nesse ponto aqui, ó, vocês já teriam o quê? 90 graus. Então vocês sabem
que seu rumo, você não poderia sair com ele sentido anti-horário a partir do norte. Se você fosse transferidor aqui no sul e começasse a marcar o ângulo até encontrar esse segmento aqui, ó, seu rotacional até aqui já deu 90, sentido anti-horário. Se eu fizer o contrário, é a mesma coisa, já deu 90 até aqui. Então eu sei que o rumo, ele obrigatoriamente tem que partir da onde? Para bater nesse alinhamento que já está desenhado para vocês. Tem que partir do norte. Ok? Seria essa linhazinha laranjada. Então, se vocês repararem, no primeiro quadrante, o que vai acontecer? O rumo, ele vai ser igual ao azimuth. Sempre. Então, se eu falar que eu tenho um ângulo de 45, um azimuth de 45 graus, o que vai ser meu rumo? Vai ser 45 graus. Nesse caso, no meu exemplo, o meu rumo aqui vale 60 graus. N é ou NL, tá? Ou seja, está saindo norte e indo para leste. Está no primeiro quadrante. Esse é o rumo no primeiro, basicamente, no primeiro quadrante. No segundo quadrante, entendeu aqui, pessoal, esse primeiro quadrante? Vocês não entenderam, vocês falam, né? Começa a complicar. Então, no segundo quadrante, se eu falasse para vocês que eu tenho um azimuth, chamado de ponto B, que vale 150 graus. Ok? Esse é o azimuth. O azimuth, novamente, eu não preciso indicar qual quadrante que ele está, porque eu sei que o azimuth vai ser o quê? Sempre um ângulo que vai partir do norte, sentido horário. Vai variar de 0 a 360 graus. Então, eu não preciso preocupar em definir qual quadrante, porque o próprio valor numérico do ângulo já vai me conseguir localizar o quadrante que ele está. Então, como que eu vou fazer o desenho? Primeiramente, defino o norte. Eu vou colocar para cima. Oposto ao norte, eu vou ter sul. À direita, leste. E à esquerda, oeste. Ok? Bom, vou partir do norte, que é o azimuth. Vou começar a rotacionar o meu transferidor. Até essa reta aqui eu tenho 90 graus. Se eu continuasse descendo até encontrar com a reta que está no oeste, seria 180 graus. Não é. É um valor entre 90 e 180. Então eu pego o transferidor. Fazer aqui bem mais ou menos, pessoal. Aqui bem no olho mesmo. Então eu pegaria o transferidor, iria vir marcando aqui, ó. Aqui eu tenho. Aqui eu teria um ângulo de 90 graus. Ok? Só que o meu ângulo que eu quero marcar é o quê? Um ângulo que vai até 150 graus. Então, meu azimuth seria isso aqui, ó. 150 graus. Ok? Saindo do norte, indo para leste. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero saber qual que seria a coordenada desse ponto se ao invés de trabalhar com azimuth, meu escritório estivesse trabalhando com rumo. Como que eu vou fazer?
Novamente, o conceito de rumo é o ângulo marcado a parte do norte ou a parte do sul, desde que não seja maior do que 90 graus. Se nós pegarmos e parte do norte, ó, colocar o transferidor aqui em cima, começar a girar sentido horário, ó, quando chegou aqui já deu 90 graus. Então vocês sabem que vocês não podem continuar nesse sentido, porque o rumo ele varia de 0 até 90 graus. Esse é o conceito primordial de rumo. Então, se chegou aqui e deu 90 graus, opa, não posso continuar. Tem que tentar ir em outro sentido, ou buscar a partir do quadrante oposto. Então, se vocês vierem sentido norte anti-horário, mesma coisa, girou aqui, ó, 90. Aqui, 180. Opa, piorou mais ainda. Então, eu sei que meu rumo não vai sair do norte. Ele tem que sair aonde? Do sul. Então, vocês pegam o transferidor, colocam ele aqui zerado no sul e vai marcar sentido anti-horário. Por que anti-horário? Novamente, se você girar sentido horário aqui, ó, o que vai acontecer? Vocês basicamente vai ter mais do que 90 graus. E eu preciso ter um valor aqui, menor do que 90. Então, deixa eu trocar a cor aqui, ó. O rumo vai ser basicamente esse ângulo aqui, ó. Vai sair do sul até bater esse alinhamento. Esse aqui, ó, é o rumo de você, ok? Então, No caso aí, teria que subtrair 150 por 90. aí nesse caso aqui, ó, a ideia é basicamente essa mesmo, Igor. Só que se você analisar, o que vai ser, se você fizer essa subtração que você falou de forma direta, 150 menos 90 seria o quê? Isso aqui tudo vale 150, correto? Se eu tirar 90, vou fazer outra cor aqui, pessoal, depois eu apago para você. Se você tirar 90, seria essa parte de cima do ângulo aqui, ó, o que sobraria? Só isso aqui, ó. Seria o quê? 150 menos 90, 60 graus. Não é isso? Só que esse não é seu rumo. Por que não é meu rumo? Se você fizer olhar certinho, é como se eu estivesse saindo do leste e indo para sul. E você tem que sair da onde? Do sul ou do norte. Então a setinha tem que sempre sair de um desses dois quadrantes. Então o seu rumo, na verdade, vai ser o quê? Se você identificar, ó, esses dois ângulos aqui, ó, vale 180. Eu tenho 90 em cima e 90 embaixo. Então, no segundo quadrante, o que vai ser o rumo? Vai ser 180 menos o azimuth. Ó, como assim? Se você pegar o total, que é o 180, que é esse ângulo todo aqui, ó, se você vier e apagar o azimuth, ó, você vem aqui e paga o azimuth, ó, o que sobrou? Só o rumo. Então, você tinha antes 180 graus, ó, fazer de novo aqui, ó. Ó, tô vindo aqui, ó. Então, quando eu peguei esses dois ângulos aqui, ó, e juntei aqui, ó, se eu continuasse com ele aqui, eu teria meia lua, ou meio círculo, que vai dar 180 graus. Só que eu não tenho 180, eu tenho o quê? 180, que eu quero saber só o vermelhinho. Então, vai ser o todo menos essa parcela preta aqui, ó, que é o azimuth. Então, se eu tirar o azimuth, eu tenho um valor de rumo. Então, eu vou ter rumo igual 180 menos 150 vai ser igual a 30 graus. Somente isso? Não. Eu preciso indicar qual quadrante que está. Então, vai ser SL. Ou seja, saindo do sul e indo para leste. É a frente da setinha. Então, por isso que eu peguei esse ângulo de baixo. Como você tinha comentado, você estaria pegando uma referência contrária do seu ângulo. Okay?
Estaria assumindo que seu rumo sai do leste para sul. Não, ele sempre vai sair do norte ou do sul. Só por questão de conveniência, tá, Igor? Para ficar padronizado. Quando você tem ângulo fracionado, pode dar uma pequena divergência. Beleza? Então, isso é no segundo quadrante, pessoal. Então, deixa eu mudar aqui. Vou fazer aqui embaixo mesmo. É mais fácil. Vamos lá, então, agora eu vou fazer no terceiro quadrante. Um pouco aqui. Vou fazer o seguinte. Fazer assim a régua. Vamos lá, vou fazer a mão livre aqui. Então, terceiro quadrante. Falo para vocês que eu tenho um azimuth, onde meu ângulo vale 210 graus. Ok? Bom, como que eu vou definir o quadrante? Novamente, marca o norte, o sul, leste, oeste. Pega o traçador de vocês, zero ele no norte, comece rotacional. No primeiro quadrante vocês têm 90 graus, segundo 180, eu tenho um valor que está onde? No terceiro quadrante, ok? Então, meu ângulo seria basicamente isso aqui, ó. 90, 180, 210. Então, esse ângulo aqui, ó, é o azimuth, chamar aqui de ponto C. Azimuth ponto C que vale 180 graus. Ok? Bom, que vai ser o rumo? Novamente, se eu marcar a parte do norte, ó, 180 ou 210? ó, desculpa, 210. Estou pensando aqui na resolução aqui. 210. Se eu pegar o rumo e parte do norte, qualquer sentido, tanto horário como anti-horário, eu não vou conseguir marcar um ângulo maior do que 90 graus. Então, eu sei que obrigatoriamente tem parte do sul. Sentido anti-horário vai dar maior que 90. Eu teria que andar isso aqui tudo para chegar até o segmento. Não é isso que eu quero fazer. Então, eu vou sair onde? Do sul, girar até bater no meu segmento. Então, o ângulo seria o quê? Saindo do sul até bater meu alinhamento. Seria isso aqui. Ó. Então, essa setinha é o rumo. No terceiro quadrante, o que vai ser, então, o meu rumo?
No terceiro quadrante, se vocês repararem, vai ser o quê? Azimuth menos 180 graus. Como assim, Will? O azimuth é esse ângulo todo aqui, ó. Ou seja, ó, até aqui eu tenho 180 e depois tem uma parcela para chegar ao meu alinhamento. Se eu vier pegar esse ângulo todo e apagar só o azimuth, desculpa, e apagar só 180 graus, ó, que é isso aqui, ó. Ó, vou fazer aqui. Então, se eu vier aqui, ó, só apagar essa parcela aqui, ó, essa parcela aqui é 180 graus. Aqui eu tenho 90 e aqui em cima também eu tenho 90. Então, se eu apagar essa parcela aqui, ó, esquecer isso, vai sobrar só o quê? O rumo. Então, no terceiro quadrante, eu sempre vou ter azimuth menos 180. Ou seja, nesse caso, 210 menos 180 graus. Então, o meu rumo vai ser igual a 210 menos 180 graus. Que vai dar igual a quanto? 30 graus, né? Valor de 30 graus. Somente isso, William? Não. O que eu preciso fazer? Eu preciso, no rumo, indicar qual é o quadrante que ele está. Então, ele está saindo do sul e indo para oeste. Ok, pessoal? E o último, por fim, o último quadrante. Ó. Vou fazer assim a régua, assim mais rápido. Então, aqui, ó. Primeira coisa, se eu falo, então, que eu tenho um azimuth que vale 290 graus, qual é o quadrante que vai estar esse azimuth? Esse segmento reto. O que eu vou fazer? Azimuth do ponto D aqui. Primeira coisa, novamente, definir norte, sul, leste, oeste. Dá um zoom aqui. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou pegar o transferidor, colocar ele zerado no norte, começar a rotacionar sentido horário. Aqui deu 90, 180, até aqui 270. Então eu sei que meu segmento de reta está onde? Está aqui, ó. Então meu azimuth é isso aqui, ó. Ponto D. O ângulo que vale 290 graus. Ok? Bom, vocês conseguem ver qual é a correlação para descobrir o valor do azimuth no quarto quadrante, pessoal? Alguém conseguiu aí? Ó, no primeiro quadrante, nós vimos que o rumo é igual a azimuth. No segundo, a gente viu que é 180 menos azimuth. No terceiro, a gente viu que é azimuth menos 180. E no quarto? O que nós teríamos, então, no quarto? Se vocês sair do norte, sentido horário, aqui já tem 90 graus, não pode. Sai do sul, sentido anti-horário ou horário, também você vai ter o mesmo problema, que vai ser ângulos maior do que 90 graus. Você também não pode. O que nós temos que fazer, então? Vir a partir do norte, sentido anti-horário. Então, o seu rumo
para esse segmento vai ser isso aqui, ó. Essa setinha laranja aqui, ó. Saindo do norte, vindo para oeste. Então, rumo no quarto quadrante, qual é a correlação que ele vai ter? Ele vai ser 360 graus menos o azimuth. Ué, mas por que 360 graus? Se vocês têm um círculo completo aqui, ó. Ou seja, tem 90 graus cateto, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. 360 graus. Só que você quer saber o quê? Essa parcela laranja. Então, se você tiver tudo, e se você retirar isso aqui, ó, essa parcela que eu estou riscando de verde aqui, ó, aqui eu tirei 90, tirei 180, tirei 270. E ainda tirar essa outra parcela aqui, vai sobrar o quê? Só laranjado, que é o que realmente me interessa. Então, isso aqui que eu tirei aqui, que eu mostrei para vocês, o que eu marquei de verde, é o quê? O azimuth. O ângulo saiu do norte e veio rodando até bater um alinhamento. Então, no quarto quadrante, a correlação que eu tenho entre rumo e azimuth é justamente isso. Eu vou ter que no quarto quadrante, rumo vai ser igual, para o nosso caso aqui, 360 graus, menos 290. Ok? Então, o meu rumo vai ser igual a quanto aqui? 70 graus? 70 graus. Só isso? Não, eu preciso indicar qual é o quadrante. Vocês conseguem saber o quadrante agora porque vocês viram o desenho. Mas se eu dou apenas informação de 70 graus, poderia estar em qualquer um dos quadrantes. Então, eu preciso falar para vocês, ou vocês falarem para quem está projetando, ou for fazer levantamento, aonde está exatamente. Então, eu tenho que falar que está saindo do norte e no sentido a oeste. Então, essa é a forma de transformação de rumo para de azimuth para rumo. Bom, e se eu quisesse fazer o inverso? Só vocês brincarem com essas fórmulas aí ou partir da mesma forma que a gente acabou de mostrar aqui, algébrica, ou na verdade gráfica, para descobrir. Vocês vão marcar o rumo e conseguem achar o azimuth. É a correlação que a gente vai estar sempre trabalhando com vocês. Ok, pessoal? Então, basicamente seria isso. Transformação de rumo para azimuth. Então, só no slide está ilustrando para vocês as transformações. Ó. Acaba que as conversões ficam da seguinte forma. Se eu estou saindo de azimuth indo para rumo, novamente, eu não quero que vocês decorem essa tabela, só para mostrar, ilustrar. Eu acho muito mais fácil fazer o desenho graficamente para vocês entenderem da onde saiu para onde está partindo. Mas quem quiser decorar a fórmula, está aí. Ó. Se eu estou saindo do rumo do segundo quadrante, eu vou ter 180 graus menos azimuth, SE. Terceiro quadrante, eu vou ter o quê? Azimuth menos 180, SO. Rumo vai ser 360 graus menos azimuth, NO no quarto quadrante. Se eu estou saindo de rumo para azimuth, o primeiro quadrante vai ser azimuth igual a rumo, padrão. Azimuth vai ser 180 menos rumo. No quarto quadrante, eu vou ter azimuth é igual a rumo mais 180. No terceiro quadrante, quarto, 360 graus menos 1. Esse é, então, o meu valor de transformação. Ok? Então, só para vocês fazerem aí, 2 minutinhos aí, ó. Essas transformações que está no slide. Sair de rumo para azimuth. E no segundo, você tem o valor de azimuth, que é esse valor em rumo. Deixa 2 minutinhos para vocês fazerem o primeiro, que eu faço com vocês aqui enquanto eu tomo água.
Você precisa primeiro, pessoal? Vamos entrar aqui no primeiro. Bom, aqui já foi até dado de forma gráfica, mas poderia ter dado apenas para vocês que o rumo de um ponto vale 30 graus, 25 minutos e 0 segundos, e dá o quadrante para vocês. Então, saindo do sul indo para leste. Então, o que vocês fariam? Novamente, pegaria aqui, definir norte, sul, leste, oeste, igual está aqui. A parte do sul, vocês iriam marcar um ângulo de 30 graus saindo do sul até sentido quadrante leste, ok? Então, é o que foi feito para vocês aqui. Ó. Então, do sul, pegou o transferidor, marcou 30 graus e 25 minutos, ok? Bom, William, mas o transferidor não tem essa precisão. Não precisa ter a precisão toda. Lógico que a ideia é vocês entenderem, quando eu falo graficamente, para vocês ver qual é a correlação. Se você estivesse trabalhando com esse desenho no CAD, aí a precisão que vocês teriam lá, vocês pegariam o ângulo direto, não precisaria fazer conta matemática nenhuma, que no caso você conseguiria pegar esses ângulos aqui, que são ângulos complementares, né? Então eu vou ter, nesse caso aqui, basicamente, o rumo. O que é o azimuth, então? O azimuth é o ângulo marcado a parte do norte, então eu pegaria o transferidor, iria girar até bater esse alinhamento aqui, ó, que já foi definido. Então, o azimuth, na verdade, ó, é esse ângulo aqui. Ó. Sentido horário. A setinha do norte, sempre sentido horário. Então, esse ângulo laranja e vermelho é basicamente o meu azimuth, que é o que a gente quer saber. Então, a gente mostra para vocês as fórmulas de correlação entre os quadrantes. Normalmente eu não uso fórmula, eu gosto de usar mais uma questão mesmo no gráfico, que eu acho mais fácil. O que vai ser o azimuth? Ó? Se vocês pegarem todo esse ângulo aqui, ó, esse ângulo todo aqui, ó, ele vale 180 graus. Ok? Se a gente apagar essa parcela aqui, ó, o que vai sobrar? O azimuth. Então, o que eu tenho que fazer? Meu azimuth aqui vai ser o que, basicamente? Ó? Vai ser 180 graus menos o rumo. Por que o rumo? Eu não paguei esse ângulo vermelho aqui, ó, ele é o mesmo desse aqui de baixo. Isso aqui nada mais é do que o meu rumo. Então, quanto que vale o rumo? 30 graus e 25 minutos. Então, meu azimuth, aí na calculadora de vocês, como que vocês vão bater? Vocês vão pegar por 180, na segunda coluna, quarta linha, apertar uma bolinha, ok? Poderia colocar o 00, mas não tem importância, aqui não faz diferença, e vai fazer o seguinte, colocar o sinal de subtração de menos, vai digitar 30, apertar a segunda coluna, quarta linha, que vai ser a bolinha, vai indicar que está subtraindo 30 graus, 25 minutos, aperta de novo, vai aparecer uma outra bolinha, o calculador é burrinho, então ela vai inserir as bolinhas, mas quer dizer que seria uma bolinha, aspas e duas aspas, na sequência, grau, minutos e segundos. Poderia até colocar ó, 0 e bolinha de novo, ou seja, tenho 30 graus, 25 minutos e 0 segundos. Aperta igual, vocês vão ter um azimuth igual a 149 graus, 35 minutos e 0 segundos. Ok? Então,
eu tenho esse valor de azimuth. Então, esse ângulo aqui vale esse valor de 149 graus e 35 minutos. Ok, pessoal? Se tiver dúvida, vocês falam, não deixa ficar passando, não. O segundo, a mesma coisa. A diferença agora é que eu dei o quê? O azimuth, quero saber o inverso, o rumo. Então, se eu não tivesse já desenho um gráfico para vocês, a primeira coisa que deveria ser feito é marcar o norte, o sul, o leste, o oeste, para depois marcar o ângulo que foi dado. Então, nesse exemplo, eu até dei para vocês onde está qual quadrante está o azimuth. Mas se eu não tivesse dado, vocês iriam fazer, então, novamente, a partir do norte, vocês iam começar rotacional, até achar o ângulo de 33 graus e 43 minutos. Ok? Então, esse aqui, ó, é o azimuth. Isso aqui é o rumo. O que nós vimos? Que no primeiro quadrante, o que acontece no primeiro quadrante? O rumo é igual ao azimuth. As setinhas, ó. Então, no mesmo sentido. Esse ângulo aqui, ó, é o mesmo desse aqui. É a mesma abertura que eu tenho aqui. Então, nesse quadrante eu vou ter 1 é igual a 33 graus e 3 minutos. E o azimuth vai ser igual a 33 graus e 43 minutos. Ok, pessoal? Como é que eu uso a calculadora aqui, professor, para lançar minuto e segundo aqui? Então, vamos no primeiro, porque ele tem soma, né? Aqui no segundo já foi direto. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 180, vai digitar normal, como se estivesse fazendo uma conta convencional. Digitou, você vai ter, se você tiver com a Cássio, né? Não sei qual calculadora que você está aí, mas na segunda coluna, quarta linha, tem um botão que tem uma bolinha, uma aspas e duas aspasinhas. Você vai apertar ele uma vez. Ele vai aparecer para você lá em cima, 180 graus. A bolinha vai aparecer lá em cima. Ok? Você vai colocar o sinal de subtração de menos. Vai pegar o 30 graus, o 30, apertar a bolinha e vai indicar para você o 30 graus lá. Ó. Só que além do grau, você tem os minutos. Então, você vai colocar 25, faz a mesma coisa. Segunda linha, desculpa, segunda coluna, quarta linha, aperta esse botão de novo. Ele vai subir, colocar uma bolinha novamente. É que como ele está indicando que seria, deveria ser aspas, né? Só que ele não consegue mostrar isso. Mas eu estou falando para ele o seguinte, ó, eu tenho 30 graus e 25 minutos. E posso completar, colocar a bolinha de novo e apertar novamente a segunda coluna, quarta linha, que eu vou indicar 30 graus, 25 minutos e 0 segundos. Então, em cima do 30 vai ter uma bolinha, em cima do 25 outra bolinha, e em cima do 0 outra bolinha. Feito isso, você aperta igual, ele vai te dar um retorno de 149 graus e 35 minutos. Ok, é porque eu tava aparecendo só bolinha, eu tava achando que era só grau, grau, grau. Não, é porque ela é meio burrinha. Ela consegue só entender nessa sequência. Ou seja, tem que sempre inserir grau, minutos e segundos. Ok? A não ser que seja igual ao 180, que estava tudo zerado, eu nem coloquei minutos e segundos. Okay? Não ia fazer diferença. Mas se você tiver minutos e segundos, é bom você preencher todos na sequência para não confundir. Por que eu falo isso? Poderia ter a seguinte situação, nada a ver com a nossa transformação aqui agora. Estamos de ângulo qualquer. Ó. Deixa eu digitar aqui. Ele chegar aqui, ó.
e simplesmente ter isso aqui, ó. Ah, bom. Cadê a caneta aqui? (20 graus e 10 minutos). Olha só. Como que você vai inserir isso na calculadora? Como eu disse, o calculador é burrinho. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 180 graus, 0 minutos e 30 segundos, porque 2 aspas indica segundo. Se você colocar na calculadora direto, bater 180 graus, bolinha, 30, bolinha, ele vai entender que, em vez de ser segundos, vai ser 180 graus e 30 minutos. O que não é, na verdade. Eu estou trabalhando com segundos. Então, eu tenho que falar para ele que tem um zero aqui, ó, porque aí ele vai entender que eu tenho minutos, depois segundos. Ok? Ok. Bom, só vamos fazer mais 2 exemplos para a gente compreender essa parte de transformação. Dá 2 minutinhos para vocês fazerem aí, só para a gente faz com vocês. Volta outro rapidão, só pra me anotar o grau lá. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer o próximo aqui. Para vocês em 1 minutinho rapidinho. Deixa eu pegar uma água aqui. Vamos lá. Bom, aqui foi dado nesse primeiro exemplo aqui agora o rum. Novamente, poderia ter dado só a informação do ângulo, ok? Falado que eu tenho um rumo que vale 38 graus e 15 minutos, saindo do norte indo para o oeste. Então, eu indiquei para vocês qual é o quadrante que está esse meu segmento de reta. Então, consigo definir ou marcar esse quadrante basicamente. Eu pegaria, como que eu faria se eu não tivesse um desenho para vocês? Pegaria o norte,
faria a reta, né? Identificaria o norte, oposto ao norte seria sul, à direita leste, à esquerda oeste, ok? Feito isso, o que eu teria, o que nós teríamos basicamente, né? A parte do norte, ó, vocês iriam marcar o ângulo sentido oeste. Então é a setinha, saindo do norte e no sentido oeste. No transferidor, vocês iriam achar o ângulo de 38 graus e 15 minutos. No campo, seria pegar o aparelho, iria soltar, ir a parte do norte até achar ele mostrar no visor para vocês esse ângulo. Identificou esse ângulo, vocês teriam então basicamente essa situação, o ângulo no quarto quadrante, ok? Então o que eu vou ter aqui agora? Transformar. Eu não quero trabalhar com rumo, meu escritório trabalha com azimuth basicamente. Eu tenho que transformar isso tudo então para azimuth para ter compatibilidade com os demais projetos que eu tenho no meu escritório. Então o que eu vou fazer? Transformar esse rumo para azimuth. O que é o azimuth? É um ângulo marcado a partir do norte, sempre sentido horário, ok? Variando de 0 a 360 graus. É um ângulo que vai partir do norte até bater o meu alinhamento. Se eu já tenho um alinhamento, que é esse daqui, ó, que é essa setinha aqui, eu vou começar a marcar esse ângulo a partir do norte. Ó. Começarei a rotacionar aqui, ó. Então, a parte do norte, sentido horário, ó, sentido da setinha. Bom, esse que está alaranjado, então, agora o vermelho, não sei como é que está essa cor aparecendo aí, ele é basicamente o meu azimuth, é o que eu quero saber. Então, o que a gente viu no quarto quadrante? Nós vimos que no quarto quadrante, o que vai ser o azimuth? Se vocês repararem novamente, aqui não está perfeito no desenho, mas vocês teriam um círculo aqui, ó. Ok? Então, como vocês pegar os transferidores de vocês e zerar aí no norte, vocês vão ver que vocês têm uma volta completa, ou seja, 360 graus. Se eu pegar esses 360 graus e retirar isso aqui, ó, que é a setinha do rumo, vai sobrar o quê? O azimuth. Então, se eu apagasse esse ângulo aqui, ó, vai sobrar para mim o meu azimuth. Então, no quarto quadrante, como que é o azimuth? 360 graus menos o rumo. Então, o azimuth vai ser igual a 360 menos, nesse caso, o azimuth, ó, o rumo que é 38 graus, 15 minutos, ok? Isso vai me dar um azimuth igual a 360 graus. Na calculadora, então, vocês apertam 360, segunda coluna, quarta linha, aperta o botão da bolinha, aperta a função grau. Subtrai menos 38, aperta a bolinha. 15 minutos, aperta a bolinha. 0 segundos, aperta a bolinha. Vai dar um ângulo para vocês, um azimuth igual a 321 graus. Depois vocês conferem, fazendo favor. (321 graus). 45 minutos, ok? Então, esse é o meu azimuth. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Vamos para o último aqui agora. Eu tenho, no último, foi dado o azimuth. Então, se foi dado o azimuth, eu preciso saber o valor de rumo, transformar para rumo. O que é o conceito de azimuth? Novamente, se não tivesse sido fornecido o gráfico, vocês fariam, então, identificariam o norte, o sul, leste, oeste. E a partir do norte, ó, vocês vão pegar o transferidor e vão marcar esse ângulo de 233 graus sentido horário. Então, você começaria a girar, ó, até aqui 90,
Aqui 180 é um ângulo ou um segmento de reta que está no terceiro quadrante. Então, esse ângulo aqui, ó, todo vale 233 graus e 40 minutos. O que é o rumo? É o ângulo que pode ser marcado tanto a parte do norte como a parte do sul, desde que não seja maior do que 90 graus. Ok? Dessa forma, eu vou ter o quê? Parte do norte, se você girar sentido horário, você tem 90, sentido anti-horário, você tem mais que 90 também. Não pode. Então, a única solução que eu tenho é a parte do sul. Então, pegaria aqui, ó, e marcaria esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui é o rumo. Está saindo do sul indo para oeste. Ok? Então, eu vou ter, basicamente, que o meu rumo vai ser o quê? No terceiro quadrante, nós vimos que o rumo vai ser igual a azimuth menos 180 graus. Por que menos azimuth? O rumo é só essa setinha laranjada aqui, ó. Se a gente pegar e der continuidade aqui, ó, no pontilhado, aqui eu tenho o quê? Basicamente, até aqui 90 graus. Se eu continuar, mais 90 graus. Ou seja, eu tenho meio círculo, meia lua. Então, eu tenho 180 graus. Então, se eu retirar esses 180 graus, se isso aqui não me importar, se eu pegar aqui e excluir, vai sobrar o quê? Só a setinha laranja, que é o rumo. Então, o que eu fiz? Se eu pegar o todo, que era o azimuth, e apagar o laranja, que é o 180, sobra o rumo. Então, eu vou ter 233 graus, 40 minutos, e subtrair de 180, eu vou ter um rumo. Na calculadora, como a gente vai fazer? 233 graus, 40 minutos, menos 180 graus. Vai dar um valor igual a 53, 40 minutos e 0 segundos. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguém aí? Professor, Sim, Igor. depois você pergunta o Genival aí, que ele tá doido pra falar, ele não tá conseguindo, não. Tá sem áudio? Tá doido pra falar. Ah, beleza. Ô, pessoal, então assim, eu vou basicamente trabalhar constantemente com essas transformações, então é bom que vocês entendam esse passo a passo. Como eu falei para vocês, a topografia ela não é difícil, talvez a dificuldade que vocês vão ter, às vezes, visual dessas transformações que sejam mais complicadas. Tem pessoas que têm muita facilidade de ver as coisas em 3 dimensões e ver essas transformações que a gente viu aqui de forma fácil. Então, talvez a prática, na verdade, talvez não, a prática que vai auxiliar, ajudar vocês a ter uma noção maior da dificuldade. O que eu vou fazer com vocês? Eu tenho 2 exercícios preparados aqui para vocês fazerem, basicamente, que vai estar trabalhando com essas transformações. Então, eu vou postar para vocês fazerem e a gente ir discutindo, vocês trazer para a próxima aula. O que eu vou fazer? Eu estou querendo criar um grupo do pessoal de topografia, porque eu sei que a turma do 8º já tem um grupo deles específico, mas nem todo mundo está nessa turma. Eu estou com, na verdade, três turmas matriculadas nessa disciplina, então existem vários gatos pingados. Para a gente conseguir ter uma comunicação talvez mais efetiva, ainda mais que a gente teve alguns problemas semana passada com questão de link, de acesso da minha parte também. Talvez nem todo mundo conseguiu ter acesso às informações que eu passei sobre o cancelamento da aula, esse tipo de coisa.
e até mesmo para a gente ir discutindo as dúvidas e os exercícios que a gente vai trocando com vocês. Então, vou criar um grupo, eu até mandei no chat, para se vocês conseguirem visualizar aí, que é um link para poder acessar esse grupo. Ver se vocês conseguem visualizar aí. Não sei se vocês têm acesso a isso, não sei como é que funciona o chat de vocês. Você consegue olhar aí, Igor? Eu consegui, professor. Conseguiu? Conseguiu, Iago? Obrigado, então. Então, o chat, o link está aí, professor. Pessoal, vocês vão clicando no link, a gente vai adicionando vocês nesse grupo. E eu vou postar agora para vocês entrar nesse grupo essa lista de exercícios. Não é lista, não. 2 exercícios com essas transformações, que é para vocês praticarem. Ok? Aí, na próxima semana, a gente vai vindo discutindo mais especificamente essas transformações. Então, são basicamente essas duas formas básicas que a gente tem de trabalhar em topografia, que é o conceito de rumo azimute. O próximo conceito, são 2 outros conceitos, na verdade, que são deflexões, e o outro vocês já conhecem, que são ângulos internos e ângulos externos, que nada mais é ângulos internos e externos, vocês já conhecem. Por exemplo, você tem um triângulo, o ângulo interno do triângulo seria aqui, alfa, beta, e um ângulo C, por exemplo. Então, ângulo interno, o ângulo vai estar dentro da figura geométrica. E ângulos externos é o que está lá de fora. Então, esse conceito de ângulo interno e externo você já domina, já conhece. O próximo conceito que a gente vai ver é de deflexão. Mas eu acho que vai ser um outro conceito novo agora, talvez vai dificultar para alguns. Então, eu prefiro a gente deixar para vocês o exercício, vocês façam esse exercício. E a gente vai discutindo lá no grupo mesmo, ok? Vocês podem mandar foto, a gente vai trocando essas informações, a dúvida que vocês vão tendo, vão me mandando que eu vou resolvendo também lá. Esse exercício não é avaliativo, a minha ideia é mais que vocês pratiquem, eu vou dar um outro mais à frente para vocês avaliativo, para vocês a gente ir ajustando. Pessoal, é importante que vocês não saiam daqui com dúvida. Então, esse é um momento que eu vou abrir para vocês, para quem tiver com alguma dúvida, algum questionamento a ser feito, não entendi alguma parte, não importa o momento da aula. Esse é o momento de a gente voltar e ir discutindo de forma pontual. Se alguém não tiver com vontade de falar aqui na frente de todo mundo, pode me chamar também no privado, no WhatsApp, vocês têm meu número, que a gente vai explicando para vocês com imagem, de alguma outra forma, com áudio lá no próprio WhatsApp, ok? O que importa é vocês não ficarem com dúvida para o restante da matéria. Acaba que se ficar com dúvida vai só acumulando, vai piorar para vocês esse entendimento, ok? Então eu abro o canal para vocês tirarem a dúvida que vocês quiserem. Quem não tiver dúvida nenhuma, a gente encerra essa parte por hoje e volta na próxima semana. Quem tiver alguma dúvida, mesmo quem não tiver dúvida quiser ficar para escutar alguma dúvida de algum colega, sinta-se à vontade, pessoal. Está liberado o canal para vocês. O gato comeu o microfone de vocês tudo, vocês estão aí com problema no áudio sério, né? Ninguém tem o áudio aqui, um ou outro só. Igor, Rodrigo, Iago, todo Mário, mundo querendo Luiz. falar, professor, estão com vergonha. Tô vendo, essa turma é tímida, até parece, cara. Eu vejo assim, pessoal. Aqui, eu vou ser obrigado do trabalho aí, como é que é o negócio do trabalho, professor? Oi? Eu vacilei aqui no negócio do trabalho, perdi o senhor falando, o que é o negócio do trabalho aí? Na verdade, eu vou dar um trabalho para vocês ainda mais à frente, ok? Esse que eu vou colocar no grupo do WhatsApp para vocês lá, é só um exercício, não é avaliativo nem nada, só para vocês praticarem isso que a gente acabou de ver aqui, que é importante vocês não ficarem com dúvida. Mas o nosso trabalho mesmo eu vou dar mais para frente, ok? Eu vou... Aí o senhor vai criar o grupo? Como é que é? Eu coloquei no chat agora, Igor, um link para acessar esse grupo. É porque eu comentei.
A turma de vocês já tem um grupo de vocês, só que tem outras 2 turmas que elas não fazem parte desse grupo. Aí, para todo mundo de topografia ficar alinhado com as mesmas informações, eu estou criando esse grupo temporário para a gente poder nos comunicar. O meu aplicativo aqui não está abrindo o chat, não. Tá, não? Aí o pessoal vai mandando para vocês. Você me chama também no WhatsApp, você tem meu número também lá no grupo, e aí eu mando para vocês o convite. Beleza. Beleza? Quem não tivesse conseguido mexer. Mas acho que vou ser obrigado agora nas aulas a pedir para ligar a câmera, que aí você para de dormir, né? Porque o pessoal está dormindo. Vai ser pré-requisito de presença agora. Ó, silêncio mó. Turma quieta, já vou falar com vocês, viu? Vou até acreditar que vocês são quietinhos assim mesmo. Finge que eu não conheço a turma, Só não. gênio aí, meu filho. Você vai ver nas provas, só total. Tô vendo isso aí. Vocês são bons mesmo, viu? Mas então tá, então, pessoal. Já que ninguém quer se manifestar mais, eu vou encerrar por aqui, eu vou encerrar a gravação. Vocês estão conseguindo ter acesso às gravações lá? Como está funcionando?